Ele é aquele tipo de homem que abre a porta, lembra de datas importantes e preferiria morrer a levantar a voz com uma mulher. Foi educado para tratar as mulheres com respeito, resolver os conflitos com conversa e nunca com imposição. Um verdadeiro gigante gentil que se orgulha de nunca ter sido aquele cara que perde o controle. Mas basta observá-lo por 6 meses num relacionamento com a mulher errada para testemunhar uma transformação que faz o clássico Dr. Jekyll e Mr. Hyde parecerem uma mudança de humor qualquer. A paciência vira raiva, a gentileza dá lugar à frustração e o respeito silencioso se converte em ressentimento ativo. E o mais chocante, foi ela quem o moldou assim. Não por maldade ou com intenção deliberada, mas através de um processo psicológico de condicionamento tão sutil que ambos nem percebem até que seja tarde demais. Hoje, quero revelar o mecanismo oculto por trás de como mulheres acabam, sem querer, ensinando homens pacientes a se tornarem exatamente o tipo de homem que elas dizem desprezar. Porque entender esse processo não é apenas sobre salvar relacionamentos, é sobre impedir que homens bons se tornem versões distorcidas de si mesmos. Cada relacionamento se transforma num laboratório comportamental onde ações são recompensadas ou ignoradas. Ela se torna a cientista inconsciente e ele, o rato de teste desavisado. O experimento geralmente começa assim. O homem paciente percebe algo que o incomoda. Talvez ela esteja sempre atrasada, ou desrespeite em público, ou tome decisões importantes sem consultá-lo. Talvez ela até flerte com outros homens de maneira que o faça se sentir desconfortável. Como bom comunicador, ele traz isso à tona de forma gentil. Diz, por exemplo, ontem no jantar, você me interrompeu algumas vezes enquanto eu falava. Isso me fez sentir como se meus pensamentos não tivessem importância para você. E qual a resposta dela? Nenhuma. Ou pior, minimização, deboche, acusação. Você está exagerando. Isso nunca aconteceu. Está tentando me controlar? O homem tenta de novo. Muda a abordagem. Espera um momento melhor. Reformula as palavras com cuidado. Foca nos sentimentos, não nas ações dela. Ainda assim é ignorado, invalidado, desacreditado. E é exatamente aí que o condicionamento começa. Ela, sem perceber, o ensina que comunicação calma não funciona, que o respeito não traz mudança, que pedidos pacientes são como gritos em um deserto. Ele aprende, ainda que sem perceber, que seu estilo de comunicação, o mesmo que sempre lhe disseram ser o certo, simplesmente não vale nada dentro daquele relacionamento. E quando a comunicação respeitosa falha, o cérebro busca automaticamente outro caminho, aquele que funciona. É aqui que entra o algoritmo da escalada. O cérebro começa a testar novos níveis de volume, tom e intensidade na tentativa desesperada de finalmente ser ouvido. Ele tenta ser mais direto, mais sério, mais insistente, e nada. Até que um dia, exausto, sem alternativas, ele se exalta. E nesse momento algo mágico acontece. Ela escuta, ela responde, ela reconhece o problema, talvez até peça desculpas. E pronto. O condicionamento se completa. Ela ensinou sem saber que a raiva funciona onde o respeito fracassa, que ser agressivo é mais eficiente do que ser gentil. Aquele tipo de comunicação que ele desprezava nos outros homens se torna a única que gera algum resultado com ela. E é assim que nasce o vício da raiva. Não porque ele goste de gritar, mas porque isso finalmente o faz ser levado a sério. O ciclo se repete, imperceptivelmente, como uma dança emocional mal coreografada. Depois da explosão, ele sente culpa. Se desculpa, tenta reparar. Volta a ser o homem gentil que sempre foi. E ela, aliviada por ver esse lado mais amoroso de volta, finge que está tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Mas o dano está feito. Em silêncio, uma nova lógica se instala no inconsciente dele, a de que a paz só chega depois do caos. Ele não percebe ainda, mas já está emocionalmente condicionado a escalar, mesmo contra a própria vontade. E quanto mais vezes isso se repete, mais essa reação se automatiza. A raiva vira reflexo. A gentileza vira uma farsa frágil, reservada para os dias bons, que agora são cada vez mais raros. Aos poucos, esse homem vai se tornando irreconhecível para si mesmo. Ele não entende por que está sempre no limite. Por que vive tenso, como se andasse em campo minado. E ela, do outro lado, passa a vê-lo como um homem difícil, estressado, explosivo. Não enxerga que foi parte ativa na construção desse comportamento.
Ignora que, ao punir sistematicamente a comunicação saudável e recompensar a agressividade, ela colaborou para a mutação emocional daquele que, no início, era seu maior aliado. O homem paciente agora vive em guerra interna, entre o que ele acredita ser certo e o que aprendeu na prática que dá resultado. E é aí que muitos homens entram num abismo psicológico, porque eles não foram preparados para lidar com esse tipo de manipulação indireta. Cresceram ouvindo que o amor resolve tudo, que basta ser bom, compreensivo, ouvir, ceder, respeitar. Mas ninguém os ensinou o que fazer quando isso não funciona. Ninguém avisou que em alguns relacionamentos o amor é unilateral e o respeito precisa ser exigido, não apenas oferecido. E o mais trágico é que, quando esse homem finalmente explode, ele se torna o vilão da história. Ela se apresenta como a vítima da agressividade dele, apagando toda a cadeia de desprezos, silenciamentos e invalidações que o antecederam. A sociedade também reforça essa narrativa. O homem bom, que gritou uma vez, é automaticamente igualado ao homem tóxico, que grita todos os dias. Poucos têm paciência ou disposição para olhar o processo. Preferem apontar o dedo para o resultado. E esse é o ponto mais cruel. Não há espaço para a complexidade da dor masculina. Ele não pode contar que tentou, que chorou sozinho, que se sentiu humilhado por ser ignorado enquanto pedia respeito de forma pacífica, que sua raiva não nasceu do machismo, mas da frustração de ser constantemente desconsiderado. Não há lugar para essa história. E é por isso que tantos homens desistem de conversar, de tentar, de se mostrar vulneráveis. Eles simplesmente se fecham. No fundo, esse não é só um problema entre casais. É um sintoma de uma cultura que ainda não aprendeu a reconhecer a dor do homem que sofre em silêncio, que exige que ele seja calmo, mas não escuta quando ele fala com calma, que cobra que ele seja emocionalmente aberto, mas o ridiculariza quando se expressa, que quer um homem maduro, mas o trata como fraco quando ele age com maturidade. O resultado? Um exército de homens emocionalmente exaustos, que ou se endurecem para sobreviver, ou se perdem tentando agradar. Homens que foram treinados a acreditar que se gritarem, são monstros, mas se calarem, são invisíveis. Mas veja bem, ele não se transforma num homem agressivo da noite para o dia. Isso acontece aos poucos, como água que ferve devagar. Cada explosão que gera resposta positiva reforça no cérebro dele a ideia de que a única linguagem compreendida por ela é a da atenção. E isso é perigosíssimo, porque não estamos falando de um homem naturalmente violento. Estamos falando de um homem cansado, um homem que tentou de tudo antes de se perder. E essa frustração acumulada vai corroendo sua essência como se cada tentativa ignorada arrancasse um pedaço do homem que ele era no início da relação. Com o tempo, ele já nem se reconhece mais. Aquele cara que acreditava na força do diálogo agora se vê gritando, batendo portas, sendo ríspido com quem jurou proteger. E sabe o que é mais triste? Ela também não entende o que houve, se sente vítima da mudança dele. Diz para as amigas: ele não era assim no começo. Parece que foi só eu me entregar que ele mostrou quem realmente é. Mas ela não percebe que foi parte ativa desse processo, que ao reagir apenas quando ele se exaltava, ajudou a enterrar a versão saudável dele. E agora os dois estão presos num ciclo tóxico onde ela se sente acuada e ele, injustiçado. O homem paciente que se transforma não é um monstro, é um sintoma. É o reflexo de um sistema relacional doente, onde a escutativa foi substituída por disputas de poder. E isso é mais comum do que se imagina. Muitos homens bons carregam dentro de si um histórico de frustrações silenciosas, de mágoas que nunca foram validadas, de amor que virou angústia. Eles vivem com medo de se tornarem aquilo que mais odeiam, mas já estão no caminho. E o pior é que, muitas vezes, nem sabem que estão sendo empurrados nessa direção pelo próprio ambiente emocional em que vivem. É por isso que é tão importante falar sobre isso, porque enquanto fingirmos que apenas homens naturalmente agressivos explodem, ignoramos os que estão explodindo por estarem sendo sistematicamente ignorados. Não se trata de justificar comportamentos tóxicos, mas de compreender suas raízes. Um homem que grita pode estar errado na forma, mas certo na razão que o levou até ali. E se ninguém o ouve quando ele fala baixo, ele vai gritar. Se não escutam quando ele chora, ele vai esbravejar.
e nesse processo, perde-se o que havia de mais nobre nele, a paciência que ninguém soube valorizar. Por isso, é necessário um alerta tanto para os homens quanto para as mulheres. Homens precisam perceber quando estão sendo moldados por um relacionamento que desrespeita sua essência e sair disso antes que se tornem irreconhecíveis. Mulheres precisam entender que a forma como reagem aos pedidos de mudança ensina o outro como se comunicar com elas. Ignorar um homem gentil é programá-lo para a raiva, e mais cedo ou mais tarde, esse código emocional vai rodar. E quando isso acontecer, não adianta dizer que ele era um lobo em pele de cordeiro. Talvez ele fosse só um cordeiro cansado de ser pisado. O que muitos não percebem é que o homem que vai se apagando não faz isso por fraqueza, mas por saturação. Ele tenta entender, tenta se adaptar, tenta fazer dar certo, até o ponto em que percebe que está negociando a própria dignidade em nome de um amor que só machuca. E aí ele começa a se calar, não por maturidade, mas por resignação. Vai deixando de falar, de pedir, de apontar, porque aprendeu que nada muda. Aprendeu que ser claro, respeitoso e vulnerável só o torna mais descartável. Então, ele engole seco. Mas ninguém engole o próprio orgulho por muito tempo sem sofrer consequências internas brutais. Aos poucos, ele começa a desconfiar do próprio valor. Se pergunta se está sendo sensível demais, se está exigindo demais. Começa a duvidar do próprio julgamento e, num movimento sutil, começa a aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes. Aceita o silêncio como resposta, aceita o desprezo como normal, aceita a frieza como rotina. Mas lá dentro, no fundo, algo vai morrendo. Algo que um dia brilhou com esperança e disposição. E é essa morte lenta que vai transformando o homem tranquilo num vulcão prestes a explodir. Não porque ele quer, mas porque não vê mais outra forma de ser visto. E quando finalmente explode, tudo vira contra ele. Ninguém quer saber do que ele passou, de quanto ele suportou, de quantas vezes implorou por respeito de forma educada. O foco vira o seu descontrole, sua falha de conduta, seu tom elevado. Ninguém lembra do silêncio dele, da paciência quase santa, do esforço sobre-humano de tentar manter a harmonia. Ele passa a ser rotulado como desequilibrado, impaciente, agressivo. E é aí que o ciclo se fecha com crueldade. O homem que mais tentou ser bom agora é visto como o vilão. E tudo que ele mais temia, se tornar aquilo que nunca quis, se torna sua nova identidade aos olhos do mundo. Esse processo precisa ser exposto com honestidade, porque muitos homens estão vivendo esse esgotamento emocional em silêncio. Estão em relacionamentos onde são punidos por serem claros, diminuídos por serem sensíveis, ignorados por tentarem dialogar. Estão cercados por um sistema que os cobra equilíbrio emocional enquanto sabota suas tentativas de comunicação. É preciso ter coragem para romper com isso, para se afastar antes de se perder, para dizer: eu me respeito demais para continuar aqui. Porque se você não se retirar no tempo certo, vão te obrigar a sair de um jeito que você mesmo vai se arrepender depois. O mundo precisa reaprender a escutar o homem paciente. Não aquele que impõe pela força, mas o que insiste pelo afeto. Porque quando esse homem desiste, o amor perde muito mais do que um parceiro. Perde a chance de amadurecer. Não há relação que resista à invalidação crônica de um dos lados. Não há afeto que sobreviva sendo um monólogo. E a verdade é que muitos términos não acontecem quando o casal se separa. Eles acontecem quando um dos dois para de tentar ser ouvido. A separação física vem depois, e só confirma o que já estava morto em silêncio. O silêncio masculino raramente é interpretado com compaixão. Quando uma mulher se cala, o mundo pergunta se ela está bem. Quando um homem se cala, o mundo presume que ele está sendo frio, distante, desinteressado. Poucos têm a sensibilidade de perceber que por trás do silêncio dele existe uma história de frustrações engolidas, de limites ultrapassados e de tentativas ignoradas. Esse homem não se calou por desprezo. Ele se calou porque gritou 1000 vezes e ninguém ouviu. Ele cansou de falar com alguém que só escuta o que quer. E essa é uma das maiores solidões que existem, a de estar com alguém e mesmo assim não ter com quem contar de verdade. E não se trata de um vitimismo masculino, nem de uma tentativa de inverter culpas. Trata-se de nomear um sofrimento legítimo, que é muitas vezes negligenciado.
A sociedade ensina o homem a se anular em nome da estabilidade, como se engolir tudo fosse prova de maturidade. Ele é condicionado a relevar, a não reagir, a ceder sempre. E quando enfim se impõe, é punido por não manter o controle. Esse paradoxo o empurra para um estado de confusão emocional profunda. Se fala, é errado. Se cala também. E a longo prazo, isso o destrói internamente, porque o homem deixa de confiar até nas próprias emoções. Começa a se perguntar se talvez o problema seja mesmo ele. E muitas vezes, esse questionamento se transforma em autoaversão. Quando esse homem finalmente desiste, ele não faz alarde, ele não grita, não quebra, não dramatiza. Ele apenas se desliga, vai embora em silêncio, sem fazer questão de provar nada, porque ele entendeu, da pior forma, que não há nada que ele possa dizer que será levado a sério por quem já decidiu não escutá-lo. E é exatamente isso que machuca. Perceber que a pessoa por quem ele deu tudo não fez o mínimo esforço para compreendê-lo. Ela o julgava por ser fechado, sem perceber que ela mesma fechou todas as portas quando não soube acolher as primeiras tentativas de aproximação sincera. Essa falta de reciprocidade emocional cria cicatrizes que o homem leva para a vida. Ele começa a se relacionar com mais cautela, com menos entrega, não porque virou frio, mas porque aprendeu na marra que se doar demais pode ser um caminho sem volta. Ele passa a escolher melhor suas palavras, seus gestos, seus afetos. E muitas vezes, essa nova versão dele é interpretada como frieza, quando na verdade é apenas um mecanismo de sobrevivência. Um homem que já sofreu por ser transparente se torna seletivo com quem merece conhecer sua profundidade. E isso não é vingança, é proteção. O mais triste é que, em muitos casos, a mulher só entende o valor desse homem depois que ele vai embora. Quando ela percebe que a calma dele era força, que o silêncio era dor, que a paciência era amor. Mas aí já é tarde, porque ele não volta. Não por orgulho, mas por respeito próprio. Ele sabe o quanto custou se manter inteiro, mesmo sendo constantemente quebrado por dentro. E esse tipo de homem, quando aprende a se amar de verdade, não aceita mais menos do que merece. Ele para de mendigar compreensão e passa a exigir reciprocidade, não com arrogância, mas com firmeza, porque entendeu que quem não se posiciona vira tapete emocional de quem não sabe amar. No fim das contas, tudo se resume à consciência. O homem que passou pelo fogo e sobreviveu aos próprios silêncios se transforma. Ele não volta a ser o mesmo, nem quer. Ele entende que amor não é só presença, é escuta, é acolhimento, é respeito. Aprende que não é sua função consertar o que a outra pessoa insiste em quebrar, nem é nobre se anular para manter relações desequilibradas. Ele começa a se enxergar com mais clareza e para de se cobrar por não ter sido suficiente, porque, na verdade, ele sempre foi. Só estava tentando ser inteiro em um lugar que não queria compreendê-lo por completo. Esse homem, quando desperta, não carrega ódio, mas lucidez. Ele não deseja mal àquela mulher, apenas se afasta da ilusão. Ele entende que amar alguém que não sabe cuidar do seu emocional é uma das formas mais silenciosas de autoabandono. E ele decide romper esse ciclo. Decide parar de se doar a quem só está ali por carência, ego ou conveniência. Começa a investir em si mesmo com a mesma intensidade com que já tentou salvar o outro. E isso o liberta. Não vira um canalha, como muitos temem, mas um homem com discernimento. Um homem que não confunde entrega com submissão, nem silêncio com fraqueza. É nesse momento que ele começa a atrair relações diferentes. Porque agora, sua energia mudou. Ele já não busca ser escolhido. Ele se escolhe. Já não corre atrás de quem o negligencia. Ele caminha ao lado de quem o reconhece. E essa postura muda tudo. Não porque ele virou um mestre dos relacionamentos, mas porque entendeu o básico. Ninguém merece menos do que oferece. Ele deixa de se contentar com migalhas e passa a se nutrir de vínculos verdadeiros, onde há troca, cumplicidade e profundidade. Onde o silêncio é ouvido, a dor é validada e a presença tem peso. A mulher que perde esse tipo de homem pode até tentar substituí-lo, mas raramente conseguirá, porque ele não era comum. Era alguém que, mesmo ferido, ainda tentava amar direito, que mesmo desacreditado ainda buscava salvar o relacionamento com dignidade. E isso não se encontra facilmente. A ausência dele vira espelho, e é nesse espelho que muitas percebem, tarde demais, o quanto ignoraram algo raro.
E por mais que tentem voltar, ele já não está mais disponível para repetir a história. Ele já entendeu o valor da sua paz. E paz, depois de tanto caos, vira prioridade. Portanto, que esse texto sirva de alerta e também de alívio. Alerta para quem ainda trata o afeto masculino com descaso, como se o homem fosse feito para aguentar tudo calado. E alívio para os homens que se sentem sozinhos dentro de relações que sugam, ferem e silenciam. Você não está louco, nem fraco, nem errado por sentir. Você só está tentando amar em um mundo que ainda não aprendeu a escutar os homens. Mas isso está mudando. E a mudança começa quando você decide não aceitar menos do que merece. Quando você para de se calar por medo de perder e começa a falar por amor a si mesmo. Caso esta mensagem tenha ressoado de alguma forma em seu coração, peço humildemente que a compartilhe com outras pessoas. Juntos, podemos alcançar a meta de 10.000 curtidas neste vídeo. De minha parte, deixo aqui a mais sincera gratidão. Onde quer que eu esteja, levarei comigo esse gesto como um símbolo de luz. E posso assegurar, aquilo que oferecemos com o bem retorna a nós em forma de bênçãos. Muitas e inesperadas bênçãos em seu caminho. Dito isso, acredito verdadeiramente que você irá apreciar o próximo conteúdo. Portanto, convido você a se inscrever no canal neste exato momento, ativar as notificações e não deixar passar nenhuma novidade. Estarei à sua espera por lá. Há reflexões e descobertas que podem, em poucos instantes, provocar mudanças profundas em sua maneira de viver e de sentir o mundo. E antes de encerrar, gostaria muito de saber sua percepção. Como você se sentiu ao ouvir esta mensagem? De que forma tem buscado cultivar a sua paz interior? Seu comentário é de imenso valor para mim, e será uma alegria poder ler suas palavras e refletir junto com você. Vamos continuar juntos nessa jornada de autodescoberta, porque ela está apenas começando. Até breve.